Boa noite a todos. Quero iniciar a sessão nessa noite, mas antes de iniciar a sessão, sejam todos bem-vindos. Quero aqui mandar um abraço ao meu amigo, companheiro Caio, que está assistindo essa sessão, Caio Riscala. Um grande abraço, meu amigo. E a todos os internautas que estão assistindo essa sessão nessa noite. Peço aos senhores vereadores que registram a presença de acordo com o regimento interno desta casa, o artigo de número 138. Havendo o número legal e antes de declarar aberta a sessão, de acordo com o artigo 140, parágrafo 1º do regimento interno, faremos a execução do hino de Itapecerica da Serra. Solicito a todos que se coloquem em pé em reverência à bandeira da cidade. Dando sequência, peço ao segundo secretário, vereador Val Santos, que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada.
No livro de Hebreus, capítulo 10, e versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Invocando a proteção de Deus sobre os nossos trabalhos, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 7 de abril de 2020. Assim, continuando com o número legal, passamos para a primeira parte, o expediente. Nos termos do artigo 148 do Regimento Interno, parágrafo 3º, artigo 32 da Lei Orgânica do Município, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, uma vez que todos os senhores vereadores já receberam cópia da mesma. Assim sendo, consulto os senhores vereadores se tem alguma retificação ou impugnação a apresentar. Não havendo manifestação, está aprovada a ata da sessão anterior. Dando sequência, solicito ao primeiro secretário vereador Marquinhos da Padaria que proceda à leitura das matérias constantes do expediente, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno. Expediente da 8ª sessão ordinária, 17ª legislatura, 7/4/2020. Expediente enviados pela Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra. 21 ofícios em resposta à indicação e requerimentos. Ofício número 496/2020, encaminhando as leis 2.767, 2.768 e 2.769, de 26 de março de 2020. Ofício número 497/2020, encaminhando a lei complementar número 61, de 26 de março de 2020. Ofício número 503/2020, encaminhando a lei complementar número 62, de 31 de março de 2020. Ofício número 521/2020, encaminhando o decreto número 2.902, de 2 de abril de 2020. Ofício número 537/2020, encaminhando o decreto número 2.903, de 4 de abril de 2020. Ofício número 544/2020, encaminhando o decreto número 2.905, de 6 de abril de 2020. Ofício número 439/2020, encaminhando cópia anexa da planilha demonstrando as receitas transferidas pela União à Prefeitura e à Saúde, referente ao período de janeiro de 2020. Expediente apresentados pelos vereadores: 2 indicações do vereador Val Santos, 2 indicações do vereador professor Marcelo, 7 indicações do vereador Marquinhos da Padaria. Todas lidas, senhor presidente. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito de acordo com o artigo 218 do Regimento Interno. Informo aos senhores vereadores que está aberta a inscrição para o uso da palavra durante o expediente. Solicito ao primeiro secretário que dê sequência a leituras das proposituras apresentadas pelos senhores vereadores. Não há vereadores inscritos para o uso da palavra durante o expediente. Está encerrada a primeira parte da sessão. Segunda parte da sessão, ordem do dia. Solicito os senhores vereadores que registram a presença.
Havendo quórum regimental, passamos para a segunda parte, ordem do dia. Antes de colocar em votação os projetos, informo aos senhores vereadores que está aberta a inscrição para o uso da palavra durante a explicação pessoal. Discussão e votação única do veto total ao projeto de lei de número 1386 de 2019, de autoria do vereador Dr. Ramon Corsini, que altera a ementa e o artigo de número 1º da lei de número 2721, de 6 de agosto de 2019, que dispõe sobre a denominação do logradouro público municipal, com pareceres de número 72 de 2020, emitido pela Comissão de Justiça e Redação, opinando pela rejeição do veto total. Peço ao senhor secretário que efetue a leitura do parecer. Parecer número 72 de 2020, emitido pela Comissão de Justiça e Redação. Trata-se do veto total do projeto de lei 1386 de 2019, de autoria do vereador Ramon Pires Corsini, aposto pelo chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo Jorge José da Costa, conforme o ofício 368 de 2020, constante no autógrafo de 1985, de 12 de fevereiro de 2019, que autora a emenda e o artigo 1º da Lei 2.721, de 6 de agosto de 2019, que dispõe sobre a denominação do logradouro público municipal. Nomeação do relator, nomeado novo vereador Ramon Pires Corsini, para funcionar como relator do veto total do projeto de lei 388 de 2019. Decisão da comissão. A comissão, por meio de seus vereadores infracionados, resolve acatar a conclusão do relator e fazer dela do seu parecer, rejeitando o veto total. Dr. Ramon Pires Corsini, vereador presidente, Ronaldo de Jesus Cepacol, vice-presidente, e Dr. José Martins, vereador secretário. Lido, senhor presidente. A votação será secreta. Solicito aos secretários que estão na mesa que nos auxiliem, nos ajude tanto na apuração como na entrega da cédula para a votação. Irei chamar nominalmente os vereadores para exercer o seu voto. Vereador Dr. Ramon Corsini. Vereador Alan Dias. Vereador Ronaldo de Jesus Cepacol. É verdade. Só aqui, ó, é a mesma coisa aqui, ó. Vereador Dr. José Martins Filho. Hã? Não, é o veto. Vereador Jonas Feijó. Vereador Zecas. Vereador Professor Marcelo. Vereador
Carlinho Bandeira. Vereador Marquinho da Padaria. Vereador Val Santos e vereador Márcio Roberto. Peço ao secretário que faça a apuração dos votos. Primeiro voto pela rejeição do veto. Segundo voto pela rejeição do veto. Peraí. Primeiro pela rejeição. Segundo pela rejeição. Terceiro voto pela rejeição do veto. Quarto voto pela Quarto voto? Isso aqui não teve. Ficou em branco. Quarto voto pela rejeição do veto. Quinto voto pela rejeição do veto. Sexto voto pela rejeição do veto. Sétimo voto pela rejeição do veto. Oitavo voto pela rejeição do veto. Nono voto pela rejeição do veto. Décimo voto pela rejeição do veto. E 11º voto pela rejeição do veto. Portanto, fica rejeitado o veto total ao projeto de lei de número 1386 de 2019. Discussão e votação única ao projeto de lei de número 1393 de 2019, de autoria do vereador Val Santos, que dispõe sobre a denominação da rotatória Luiz Hábito, área pública situada na Avenida Eduardo Roberto Dai, Rua José Bonifácio Pedroso, Maximino Augusto de Carvalho, no bairro Parque Paraíso, neste município e da outras providências, com pareceres favoráveis à tramitação de número 351 de 2019, emitido pela Comissão de Justiça e Redação, e 352 de 2019, emitido pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Assistente Social. Peço ao secretário que proceda à leitura dos pareceres. O parecer número 351/2019, emitido pela Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 1393 de 2019, apresentado essa Casa de Lei pelo nobre vereador Valdemir dos Santos Oliveira, dispõe sobre a denominação da rotatória Luiz Hábito, área pública situada na Avenida Eduardo Roberto Daine, Rua José Bonifácio Pedroso, Maximino Augusto de Carvalho, no bairro Parque Paraíso, nesse município e da outras providências correlatas. Parecer do relator. Nomeado o novo vereador, Dr. Ramon Pires Corsini, para funcionar como relator. Conclusão da comissão. Até o exposto, os demais membros desta Comissão de Justiça e Redação acompanham o relator, opinando pela aprovação da tramitação do projeto de lei 1393/2019. Ora, analisado, fazendo o presente relatório, o parecer da comissão. Dr. Ramon Pires Corsini, vereador presidente, Ronaldo Jesus Pires Cepacol, vereador vice-presidente, e Dr. José Martins Filho, vereador secretário. O parecer número 352/2019, emitido pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Assistência Social, em conformidade com o artigo 72, parágrafo 4 e 5 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. O projeto de lei 1393/2019, apresentado essa Casa de Lei pelo nobre vereador Valdemir dos Santos Oliveira, dispõe sobre a denominação
da rotatória Luiz Abdo, área pública situada na Avenida Roberto Daine, Rua José Bonifácio Pedroso e Massimino Augusto de Carvalho, no bairro Paco Paraíso, nesse município, e da outras providências. Nomeação do relator. Nomeado o novo vereador Carlos da Silva Bandeira, para funcionar como relator. Conclusão da comissão. Até o exposto, os demais membros desta comissão acompanham o relator opinando pela aprovação da tramitação do projeto de lei 1393/2019, ora analisado, fazendo o presente relatório parecer da comissão. Ingrid Marcelo Pereira, professor Marcelo, vereador-presidente. Carlos da Silva Bandeira, Carlinho Bandeira, vice-presidente. Antônio Trolés Rochel, vereador-secretário. Não há vereadores inscritos, eu submeto à votação o projeto de lei de número 1393 de 2019. Solicito aos vereadores que registrem o voto. Não. Está aprovado o projeto de lei de número 1393 de 2019. Discussão e votação única do projeto de lei de número 1778 de 2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a revogação das leis de número 1219, de 26 de março de 2001, e número 1220, de 26 de março de 2001, com pareceres favoráveis à tramitação de número 322 de 2019, emitido pela Comissão de Justiça e Redação, e 323 de 2019, emitido pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Assistência Social. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos pareceres. Parecer número 322/2019, emitido pela Comissão de Justiça e Redação. O projeto de lei 1378 de 2019, apresentado nessa Casa de Lei pelo excelentíssimo prefeito Jorge José da Costa, dispõe sobre a revogação da lei 1219 de 26 de março de 2001 e de número 1220 de 26 de março de 2001. Nomeação do relator. Nomeado novo vereador, Dr. Ramon Pires Corsini, para funcionar como relator. Conclusão da comissão. Ante o exposto, demais membros desta Comissão de Justiça e Redação acompanham o relator opinando pela aprovação da tramitação do projeto de lei 1778/2019. Ora analisado, fazendo o presente relatório parecer da comissão. Dr. Ramon Pires Corsini, vereador-presidente. Ronaldo Jesus Pires Cepacol, vereador vice-presidente. Dr. José Martins Filho, vereador-secretário. O parecer número 323/2019, emitido pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Assistência Social, em conformidade com o artigo 72, parágrafo 4 e 5 do regimento interno dessa Casa de Leis. Nomeação do relator. Nomeado nobre vereador Carlos da Silva Bandeira, para funcionar como relator. Conclusão da comissão. Até o exposto, demais membros dessa comissão acompanham o relator, opinando pela aprovação da tramitação do projeto de lei 1778/2019. Ora analisado, fazendo o presente relatório parecer da comissão. Ingrid Marcelo Pereira, professor Marcelo, vereador-presidente. Carlos da Silva Bandeira, Carlinho Bandeira, vereador vice-presidente. E Antônio Trolés Rochel, vereador-secretário. Senhor presidente. Não há vereadores inscritos, eu submeto à votação o projeto de lei de número 1778 de 2019. Solicito os senhores vereadores que registram seus votos. O voto.
Está aprovada em discussão. Carlinho Bandeira. Pela aprovação, presidente. Gostaria que fosse registrado que o voto do vereador Carlinho Bandeira é pela aprovação. Sendo assim, está aprovado em discussão e votação único o projeto de lei de número 1778 de 2019. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo de número 376 de 2019, de autoria do vereador presidente Márcio Roberto, que concede o título de cidadão itapeciricano ao reverendíssimo deputado federal Cezinha de Madureira, com pareceres favoráveis à tramitação de número 349 de 2019, emitido pela Comissão de Justiça e Redação, e 350 de 2019, emitido pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto e Assistente Social. Peço ao secretário que proceda a leitura dos pareceres. O parecer número 349/2019, emitido pela Comissão de Justiça e Redação. O projeto de decreto legislativo número 376/2019, apresentado essa Casa de Leis pelo nobre vereador Márcio Roberto Pinto da Silva, concede o título cidadão itapeciricano ao reverendíssimo deputado Cezinha da Madureira. Nomeação do relator, nomeado no nobre vereador Ronaldo de Jesus Pires para funcionar como relator. Conclusão da comissão. Teu exposto, os demais membros desta Comissão de Justiça e Redação acompanham o relator opinando pela aprovação da tramitação do decreto legislativo número 376/2019, ora analisado, fazendo o presente relatório o parecer da comissão. Dr. Ramon Pires Corsini, vereador presidente, Ronaldo de Jesus Pires Cepacol, vereador vice-presidente, e Dr. José Martins Filho, vereador secretário. O parecer número 350/2019, emitido pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Assistência Social, em conformidade com o artigo 72 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Nomeação do relator, nomeado nobre vereador Carlos da Silva Bandeira, Carlinho Bandeira, para funcionar como relator. Conclusão da comissão. Ante o exposto, demais membros desta comissão acompanham o relator, opinando pela aprovação da tramitação do projeto de decreto legislativo número 376/2019, ora analisado, fazendo o presente relatório o parecer da comissão. Ingres Marcelo Pereira, professor Marcelo, vereador presidente, Carlos da Silva Bandeira, Carlinho Bandeira, vereador vice-presidente, e Antônio Trolés Rochel, vereador secretário. O doutor Andréia. A votação é secreta. Solicito ao primeiro e ao segundo secretário que nos auxiliem e vou chamar nominalmente os vereadores para votarem. Vereador Dr. Ramon Corsini. Vereador Alan Dias. Vota nele, hein? É. Vereador Dr. José Martins. Vereador Jonas Feijó. Cidadão. Vereador Zecas. Vereador Professor Marcelo. Vereador Carlinho Bandeira. Vereador Marquinho da Padaria. Vereador Val Santos e vereador
Márcio Roberto. Solicito ao secretário que faça a apuração dos votos. Primeiro voto pela aprovação. Segundo voto pela aprovação. Terceiro voto pela aprovação. Quarto voto pela aprovação. Quinto voto pela aprovação. Sexto voto pela aprovação. Sétimo voto pela aprovação. Oitavo voto pela aprovação. Nono voto pela aprovação. 10º voto pela aprovação. E 11º voto pela aprovação. Portanto, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 376 de 2019. Ordem do dia para a próxima sessão, não há matérias para serem discutidas ou votadas. Escrita em livro próprio, não há nenhum vereador para explicação pessoal. Não havendo nada mais a tratar, e agradecendo a Deus, está encerrada esta sessão. Uma boa noite a todos.